Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Calcule dy dx por derivação implícita. Letra A. 3x ao cubo mais 4y ao cubo mais 8 igual a zero. Aqui o y é a função de x, né? Então, calculando a derivada de toda a expressão, fica a derivada de 3x ao cubo dx mais a derivada de 4y ao cubo dx mas a derivada de 8 dx tem que ser igual à derivada de 0 dx. Derivando 3x ao cubo em relação a x, multiplica o expoente pelo fator aí. 3 vezes 3 dá 9, 9x ao quadrado, subtraindo 1 do expoente. Agora nós temos aí uma derivada de y, né? Como y é uma função de x, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então, essa derivada aí vai ser a derivada de 4y ao cubo dy vezes dy dx. A derivada de 8, que é uma constante, é zero. E a derivada de zero também é zero. Então, fica 9x ao quadrado. Derivando agora 4y ao cubo em relação a y, né? Agora a variável que eu vou derivar é o y, né? Então, eu vou agir da mesma forma que eu agia para x. 3 vezes 4 dá 12, 12y ao quadrado. Vezes dy dx vai ser igual a zero. Passando 9x ao quadrado para o outro lado, 12y ao quadrado dy dx é igual a menos 9x ao quadrado. Então, o dy dx vai ser menos 9x ao quadrado sobre 12y ao quadrado. Ainda podemos fazer uma simplificação aí, dividindo ambos por 3, né? Então, fica menos 3x ao quadrado sobre 4y ao quadrado. Letra B. X vezes y ao quadrado menos x ao quadrado vezes y mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado é igual a zero. O procedimento aqui é o mesmo. Vamos derivar toda a expressão. Então, vai ser a derivada de x y ao quadrado dx menos a derivada de x ao quadrado vezes y dx mais a derivada de x ao quadrado dx mais a derivada de 2y ao quadrado dx vai ser igual a derivada de 0 dx. Aqui nós temos no primeiro termo um produto de funções, né? A função x e a função y ao quadrado. Então, usando a regra do produto, vai ser a primeira x vezes a derivada da segunda, derivada de y ao quadrado dx, mas a segunda y ao quadrado vezes a derivada de x, né? A derivada de x em relação a x é 1. Então, menos. Aí nós temos aí de novo um produto de funções x ao quadrado vezes y. Então, vai ficar a primeira x ao quadrado vezes a derivada da segunda, dy dx, mais a segunda y vezes a derivada de x ao quadrado dx. Derivando x ao quadrado vai dar 2x. Né? E nós temos aí agora a derivada de uma função de x. Né? Tem que usar a regra da cadeia agora. Então, vai ser a derivada de 2y ao quadrado dy vezes dy dx. E a derivada de 0 é 0. Bom, então fica... aí agora nós temos o x vezes... Derivando o y ao quadrado, vou ter que usar a regra da cadeia, né? Porque y é função de x. Então, fica dy ao quadrado dy vezes dy dx. Y ao quadrado vezes 1 da y ao quadrado menos x ao quadrado dy dx. E derivando o x ao quadrado, vai ficar 2x. Então, fica 2x vezes y. Mais 2x. Agora, nós temos aí... se eu derivar 2y ao quadrado em relação a y, vai ficar 4y vezes dy dx igual a zero. Então, fica a derivada de y ao quadrado dy vai ser 2y, né? Vezes x dá 2x vezes y dy dx mais y ao quadrado. Agora, esse menos aí vai trocar o sinal de tudo, então fica menos x ao quadrado dy dx menos 2xy mais 2x, mais 4y dy dx igual a zero. Se a gente agrupar todos os termos que tem dy dx aí, podemos escrever como 2xy menos x ao quadrado mais 4y, todos multiplicando dy dx. E se a gente passar os demais termos para o outro lado, trocando o sinal, vai ficar do outro lado 2xy menos 2x menos y ao quadrado. Então, o dy dx vai ser 2xy
menos 2x menos y ao quadrado sobre 2xy menos x ao quadrado mais 4y. Letra C. X é igual a y menos y elevado a 7. Novamente, vamos derivar toda a expressão. Então, fica a derivada de x dx vai ser igual a dy dx menos derivada de y elevado a 7 dx. A derivada de x é 1, então fica 1 igual a dy dx menos. Agora, nós temos aí uma derivada de uma função de x. Né? Eu vou usar a regra da cadeia. Vai ficar derivada de y elevado a 7 dy vezes dy dx. Então, 1 vai ser igual a dy dx. Derivando y elevado a 7 em relação a y, vai dar 7 y elevado a 6 dy dx. A gente pode agrupar aí os termos da direita, que tem dy dx, e escrever como 1 igual a 1 menos 7y elevado a 6 dy dx. Então, o dy dx vai ser 1 sobre 1 menos 7y elevado a 6. Letra D. X à quarta vezes y ao cubo menos 3xy é igual a 60. Como antes, vamos calcular a derivada de toda a expressão, mas desta vez vamos fazer de uma maneira um pouco mais rápida. Primeiro termo aí temos um produto de funções, então vai ser a primeira, x à quarta, vezes a derivada da segunda, derivada de y à terceira dx, mais a segunda, y elevado à terceira, vezes a derivada da primeira. Vamos calcular direto a derivada. A derivada de x elevado à quarta vai ser 4x elevado à terceira, menos. De novo, nós temos aí um produto de funções, né? 3x vezes y. Então, vai ser a primeira, 3x vezes dy dx, que é a derivada da segunda, mais o y, que é a segunda, e a derivada de 3x é 3. Vai ser igual à derivada de 60, que é 0. Né? Então, fica x elevado à quarta, a derivada aí de y elevado a 3, vou usar a regra da cadeia. Então, eu vou derivar primeiro em relação a y, que dá 3y ao quadrado, como y é função de x, vezes dy dx. E y ao cubo vezes 4x ao cubo vai ficar 4x ao cubo e y ao cubo. O menos vai trocar o sinal de tudo, então fica menos 3x dy dx. E y vezes 3 dá 3y, então fica menos 3y igual a 0. Fazendo a multiplicação aí, botando na ordem correta aí, fica 3x à quarta y ao quadrado dy dx, mais 4y ao cubo x ao cubo y ao cubo, menos 3x dy dx, menos 3y igual a 0. Agrupando os termos que tem dy dx, fica 3x à quarta y ao quadrado, menos 3x vezes dy dx. Passando os outros termos para o outro lado, trocando o sinal, fica 3y menos 4x ao cubo y ao cubo. Então, o dy dx vai ser 3y menos 4x ao cubo y ao cubo sobre 3x à quarta y ao quadrado menos 3x. Letra E. X ao cubo menos y ao cubo é igual a 4xy. Novamente, vamos calcular a derivada de uma forma mais rápida. Né? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Agora, menos, né? A derivada de y ao cubo, como y é uma função de x, eu vou derivar em relação a y e vou multiplicar por dy dx. Então, a derivada de y ao cubo vai ser 3y ao quadrado vezes dy dx, porque é uma função de x. Vai ser igual. Agora tem um produto de funções. Não? A primeira, 4x, vezes a derivada da segunda, dy dx, mais a segunda, y, e derivando 4x vai dar 4. Então, fica 3x ao quadrado. Eu vou pegar o y vezes 4 que está do outro lado e passar para o lado de cá, já trocando o sinal. Fica menos 4y. Vai ser igual a 4x dy dx e o menos 3y ao quadrado dy dx que estava lá do outro lado vai passar para cá com positivo. 3y ao quadrado dy dx. Então, fica 3x ao quadrado menos 4y. Agrupando os dois termos aí que tem dy dx, fica 4x mais 3y ao quadrado dy dx. Então, o dy dx vai ser 3x ao quadrado menos 4y sobre 4x mais 3y ao quadrado.
Letra F. 1 sobre x mais 1 sobre y é igual a 1. Primeiro, vamos escrever a expressão como x elevado a menos 1 mais y elevado a menos 1 é igual a 1. Então, derivando tudo, né? Derivando x a menos 1, fica menos 1, x elevado a menos 2. Agora, o segundo termo é uma função de x, então eu tenho que usar a regra da cadeia. Eu vou derivar o y em relação a y vezes o dy dx, né? Então, fica menos 1, y elevado a menos 2, vezes dy dx. E a derivada de 1 é 0. Eu posso escrever o primeiro termo aí como menos 1 sobre x ao quadrado. O segundo, menos 1 sobre y ao quadrado, dy dx igual a 0. Passando esse 1, menos 1 sobre x ao quadrado para o outro lado, menos 1 sobre y ao quadrado, dy dx, vai ser igual a 1 sobre x ao quadrado. Passando o y ao quadrado para o outro lado, ele está dividindo, vai passar para cima, né? Então, fica menos dy dx é igual a y ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, o dy dx, nesse caso, vai ser menos y ao quadrado sobre x elevado ao quadrado. Letra G. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y é igual a 6. Como fizemos no exercício anterior, vamos reescrever a expressão na forma de expoente, né? A raiz aí é um expoente meio, né? Então, eu posso escrever como x elevado a meio mais y elevado a meio é igual a 6. Derivando, né, a gente pode usar a regra de derivação normal que a gente aprovou na última aula, que vale para o expoente fracionário. Então, o expoente vira fator meio vezes x elevado a meio menos 1. Agora, derivando o segundo termo aí, como o y é função de x, eu vou derivar em relação a y normal, só que eu vou ter que multiplicar por dy dx. Então, fica meio vezes y elevado a meio menos 1 vezes dy dx, porque o y é função de x. A derivada de 6 é 0, a derivada de uma constante, né? Então, fica meio vezes. O meio menos 1 dá menos meio. Então, x elevado a menos meio. Mesma coisa acontece no segundo termo. Fica meio, y elevado a menos meio, dy dx. Agora, voltando à forma de radical, esse menos aí, ó, eu posso inverter a base, passar para baixo, e o meio virar raiz. Então, eu posso escrever isso como 1 sobre 2 raiz de x. A mesma coisa eu vou aplicar no segundo aí, ó. O menos vai inverter, o y vai para baixo, e o meio vai virar raiz. Então, fica 1 sobre 2 raiz de y dy dx. Passando 1 sobre 2 raiz de x para o outro lado, 1 sobre 2 raiz de y dy dx, vai ser igual a menos 1 sobre 2 raiz de x. Esse 2 raiz de y, que está embaixo, pode passar para o outro lado, indo para cima, para o numerador. Então, dy dx vai ser menos 2 raiz de y sobre 2 raiz de x. Podemos cancelar o 2 aí. Então, fica menos raiz de y sobre raiz de x. Como os dois estão na mesma raiz quadrada, né, eu posso juntar tudo numa raiz só. Então, o resultado final é menos raiz quadrada de y sobre x. Como dissemos na aula anterior, para assimilar o conteúdo, precisamos resolver exercícios. Então, tente fazer mais estes.